O ser humano é a primeira espécie que procura um significado da sua existência e busca seu autoconhecimento a vida inteira, o que sem dúvida inclui o entendimento de sua personalidade e das pessoas com quem convive. Em cada episódio desse podcast, vamos falar sobre esse tema com personalidades de destaque em seus campos profissionais e na vida. O podcast As Personalidades e a Personalidade é oferecido mensalmente pela Atelier RH, distribuidor pioneiro da Hogan Assessments, no Brasil há mais de 20 anos, líder global em avaliações de personalidade e é apresentado por seu diretor, Roberto Afonso Santos. Bom dia, boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente, começando esse quarto episódio do nosso podcast, As Personalidades e a Personalidade. E hoje tem uma personalidade também super importante na nossa área de atuação, relacionada à gestão de pessoas, liderança, coaching, etc., que é a consultora e minha grande amiga Vicky Bloch. Bom dia, boa tarde, Vicky. Bom dia, boa tarde, Roberto. Que bom a gente estar aqui junto, né? Pois é, muito bom. Muitos anos. Muitos Nem anos. vamos falar quantos. Fazendo as contas, né? Realmente, mas a gente... acho que eu vou comentar sobre a sua bio, que é incrível, como não poderia deixar de ser, mas o que nos... nosso primeiro ponto de contato, né? Podemos dizer que eu era seu calouro, vamos dizer assim, né? Na faculdade. Eu estava, acho que no 5º ano, você já eu estava no 4º e você já estava no 5º, então, terminando. Eu sou daquela turma que fez 6 anos. Que era 6, né? Então, eu acho que eu estava no 5º, você estava no 6º, mas como assistente, monitora do saudoso Valdir Biscaro, né, um professor de psicologia organizacional lá no curso de psicologia da PUC de São Paulo, e aí que eu conheci a Vicky, e desde então vocês vão ver aqui pela bio, pelo CV dela, tem que ser um mega resumido, né, como que ela se desenvolveu e como ela cresceu e ajuda muitas pessoas e empresas, organizações a crescerem. Então, eu vou falar um pouquinho de você, tá? Vicky, depois você complementa. Bom, a Vicky possui 48 anos de experiência na área de RH, atuando nos segmentos financeiro, de serviços e industrial. Fundou e gerenciou por 18 anos a DBM do Brasil, acumulando a gestão da América Latina por 10 anos. Também nesse período eu era executivo de RH, né? E foi das empresas que contratou os serviços da DBM, Exatamente. Que além de você contava com outros colegas, né? Da PUC, amigos também excelentes. Curiosidade, eu fui a maior contratadora de psicólogos desse país. Não diga, olha que legal. Chegou um período que eu tinha em torno de 20 psicólogos trabalhando comigo. Psicólogos... No tempo da DBM? Sêniores trabalhando comigo. Puxa vida, isso precisava acrescentar aqui na bio. Precisava pôr isso na bio, porque... Para quando estiver envolvido o Conselho Federal de Psicologia, né, fazer isso mesmo. Uma homenagem, que legal. Hoje é sócia da Vicky Bloch Associados, empresa focada em coaching executivo e consultoria para empresas familiares, onde também atua como associado o outro grande amigo, querido João Mendes de Almeida, que foi também professor, né, e acompanhou a Vicky na DBM e agora na Vicky Bloch Associados. A Vicky atua diretamente em orientação, na orientação, desenho de novos projetos profissionais, no desenvolvimento de competências com CEOs. Apoia famílias empreendedoras em processos de transição, sucessão e educação da Next Generation, né, dos millennials e que tais, né? Lecionou no MBA de RH da FIA, bem como na Fundação Getúlio Vargas, no PEC de RH. Hoje leciona no programa de consultoria de carreira da FIA, no IBGC e no programa ONEMBA da Getúlio Vargas. O que é ONEMBA mesmo? One MBA. One MBA. Qual que é? É um programa muito interessante que a Getúlio Vargas tem. É um programa internacional que conjuga
diferentes universidades no mundo. Que legal. E os alunos fazem o curso aqui, fazem o curso... O último teve México, teve Estados Unidos. E eu dou aula junto... Eu sou convidada lá nesse curso. Eu não sou professora da GV, mas eu sou convidada. E dou aula junto com o Cabreira e a gente faz um módulo de orientação de carreira lá, né, para os alunos, né? Na verdade, a gente discute com eles os principais ciclos, né? Sim. E fazemos no final do nosso módulo, a gente faz uma orientação individual para eles. É muito interessante. Legal. Foi monitora do curso de Family Business da Harvard, a convite do professor John Davis, por 2 anos, que é uma referência quando fala, né? Em gestão de empresas. Uma inspiração ele. Formado em psicologia pela PUC, como eu comentei, né, de 75, fez... Isso aqui eu descobri quando eu fiz a bio, que nós somos do mesmo alumni, né, do Columbia. Não sabia que você tinha feito. Eu fiz também o... Eu fiz, nem lembro o ano, mas foi 2000 e... Acho que você não falou aqui. Fez o Columbia Coaching Certification da Columbia University. Eu formei em 2016. Eu fui um ano antes, provavelmente. Mas essa foi uma decisão interessante, porque a gente pode até falar disso um pouco, porque eu já fazia coaching desde 92, né? 91, acho que foi meu primeiro cliente. E eu tinha uma dúvida enorme, assim, eu não vou dizer autodidata, mas a base da metodologia da DBM para outplacement me deu a base para desenvolver a metodologia de coaching junto com o João Mendes. Sim. Tanto que a DBM adotou esta metodologia como metodologia de coaching. Mas eu sempre tive uma dúvida, assim, eu preciso sentar numa cadeira e ver, né? No Brasil isso era inviável, primeiro porque a gente só tem 2 cursos aqui que realmente a gente poderia participar, mas eu seria um atrapalhador no curso, porque como eu já tinha experiência de tanto tempo, o professor ficaria em palpos de aranha. E eu também não poderia me soltar no curso da forma como eu gostaria. Então, você que fez o curso na Columbia, super interessante, né? Eu aproveitei muito, foi muito bom para mim, porque você lá faz role-playing, né? E aí isso me deu uma noção, sabe, você para fazer uma reflexão, né? Você tem um professor que te dá feedback, os próprios alunos, né? A gente trocava feedbacks, né? Isso. Então foi de grande valia para mim esse curso, né? Eu acho que a história é muito semelhante, claro, não com toda a experiência, porque eu tive até 2002, né, a minha vida executiva, né? Então a consultoria e coach começou depois disso, né? Você começou bem antes. Mas, nunca, ninguém me perguntava quando ia me contratar como coach, mas qual é a sua certificação, né? Mas foi iniciativa, assim, muito como você falou, né? Eu via alguns cursos que aqui eu recomendo, que eu acharia interessante, mas tinha essas dúvidas que você falou, né? E os bons são, assim, de 2 anos, né? Alguns que eu considero mais sérios, né? Quer dizer, depois... Tem hoje, né, um que é bastante conceituado, que é de uma também colega comum, né, a Yassi, que foi DBM, né, que ela tem o curso da Erickson College, mas acho que foi muito interessante. Legal que somos colegas de Columbia também, né? E participou da Singularity University no Advanced Management, é membro do Comitê de Pessoas da AC Camargo Cancer Center, está no Conselho Consultivo do Instituto de Superação, do ICA e do CIE. Coautora do livro Coaching Executivo, uma questão de atitude, colunista do jornal Valor, que tem realmente excelentes artigos que eu adoro ler também, né, e acompanhar, né? E vou até explorar algum que você divulgou recentemente, né? E é uma das, eu acrescentei por minha conta, das principais influencers no LinkedIn, porque acho que nesta área você realmente é uma referência, então
além de ter uma amiga aqui para bater esse papo hoje, né, é uma referência que com certeza vai ser muito legal para as pessoas conhecerem as suas ideias e o que a gente vai explorar aqui. O livro Coaching Executivo, acho que para quem atua ou pretende atuar, né, como coach, em geral, mas em particular como coach executivo, quer dizer, hoje fala coach para tudo, né? Infelizmente. Infelizmente, quando fala, né, life coaching, aí vira uma salada, né? Então tem coach para tudo. Agora, se a pessoa está interessada em trabalhar com coaching de liderança, coaching executivo, acho que é realmente uma referência que não deve ser ignorada. O objetivo, quando a gente fez esse livro, foi exatamente isso, Roberto. A gente queria que ele fosse um livro de formação acadêmica mesmo. Sim. Né? Quem lê o livro vai ver que a gente teve o cuidado de, primeiro, olhar vários autores e pôr alguma coisa de definições de vários autores. A gente fazer um pouco de reflexão sobre diferenças entre mentoring, coaching, counseling, terapia, né? Uma confusão, né? As pessoas usam as palavras de qualquer jeito. E também oferecemos ali a possibilidade da metodologia, né? De olhar a metodologia que nós acreditamos que ajuda no processo de coaching que a gente acredita, né? Então... E eu imagino que no final, com a transição, hoje, quem herdou, vamos dizer assim, a DBM, né, adquiriu, herdou, foi a LHH, né, ali, Hecht Harrison. Então, eu imagino que eles tenham também incorporado muito das metodologias, das práticas, né? Você tem conhecimento disso? Esse é um tema emocional para mim, né? Então podemos deixar para outra hora com um vinho. Né, mas é legal, porque assim, a DBM do Brasil foi construída por pessoas, não só por mim, mas por pessoas, você conhece todas, nós todos fomos colegas de alguma forma, as pessoas que vieram trabalhar comigo, todas de alguma forma foram colegas, se não diretamente comigo, por intermédio dos outros. Então a gente tinha um grupo muito fechado em termos de causa. A DBM era uma causa aqui no Brasil. A DBM Inc. ela tinha valores muito fortes e uma metodologia que representava esses valores. Mas aqui no Brasil, eu sou uma pessoa de causa, né? Então isso aqui ficou muito mais forte, né? Então isso impregnou as pessoas que trabalhavam lá. Eu saí de lá não foi por nenhum motivo diferente do que o DBM Inc. resolveu comprar de volta o escritório. Nós éramos uma licença aqui, uma franquia, apesar de ser tão próximo deles que eu representava eles para a América Latina, que todos eram escritórios afiliados, como eles chamavam. E nós nos sentíamos parte da rede. Então, mas a DBM, num determinado momento, foi vendida. Chegou numa private equity que resolveu comprar os maiores escritórios do mundo de volta para a rede. E o Brasil era um representante nato disso, principalmente porque aqui nasciam muitas coisas diferentes. Por exemplo, consultoria upfront num processo de grandes demissões, só no Brasil que se fazia, né? Que ajudava a definir o tratamento digno para as pessoas. E os americanos sempre me perguntavam assim, mas por que isso? Eu falava assim, porque num país onde você tem gente muito pobre, as diferenças são muito grandes, você não pode não pensar em devolver para o mercado pessoas com dignidade e com apoio, né? Porque as oportunidades de trabalho também são menores, né? Então, exatamente. Coloca a pessoa num mundo competitivo. Então, a gente fez coisas do arco da velha aqui, entendeu? Inclusive na área pública, né? Eu trabalhei para empresas de economia mista, mas também para administração direta. E foi muito importante, né? A década de 90 foi uma década horrorosa para o Brasil do ponto de vista das transformações de trabalho, né?
pior ainda entre 90 e 95, mas ainda assim o governo Fernando Henrique faz uma reestruturação do Estado. Então, isso incluiu privatizações, diminuição do quadro de administração direta. E esse tipo de evento não aconteceu no resto do mundo. Então, nós éramos meio pioneiros aqui em testar coisas diferentes. Né? Atender uma necessidade local. Né? Então, a gente foi abordado para vender o escritório. Foi uma dor horrorosa para mim no coração, porque era uma causa mesmo. Mas eu achei que eu ia ficar como executiva. E aí a DBMI, que é vendida para uma private equity, eu achei que minha conversa com a private equity não ia dar certo. Então, eu fiquei 3 anos para fazer o earn-out. E nesse período, eles tinham tantos problemas para resolver que eles diziam assim, we don't know what she's doing there, don't touch her. Porque o escritório era um escritório que dava muito resultado. Sim. Mas tudo isso para te dizer que, no fim, quando eu saí, eu deixei um grupo de pessoas impregnadas lá, né? Nós éramos um grupo muito forte. Sim. Dessas, algumas ainda estão lá, inclusive uma delas, que eu tenho um orgulho enorme, ela foi minha recepcionista aos 16 anos, ela hoje está trabalhando na Suíça, com uma promoção agora para os Estados Unidos. Né? Quem que era? A Mônica Ramos, a Moniquinha, eu chamava ela. E ela disse que eu sou culpada disso, né? Então, sim, eu deixei lá algumas sementes, né? Mas o mundo é outro, né? E esse tipo de serviço também mudou muito, né? Eu tive há alguns meses lá fazendo uma reunião com o pessoal da LHH que usava a metodologia Hogan, então fizemos uma reunião e aí tinham, eu não me lembro agora do nome, uma pessoa que era da época, que falou, eu conheço a Sheila e tal, lembra que eu acho que eu tinha estado com ela, mas não lembrava, né, muitos anos antes, né? Mas então realmente todos nós envelhecemos, a semente, exatamente. Bom, mas o nosso papo aqui, Vicky, assim, bater um papo sobre as várias áreas de atuação que a gente tem, os vários projetos, trabalhos que a gente faz, mas olhar um aspecto que é o tema personalidade. Né? E algumas coisas eu tenho buscado colher dos vários convidados, né? Na mesma linha, para até formar assim, um mosaico de visões. Né? Então, uma delas é o que é personalidade para você, Vicky? Então, personalidade para mim é aquilo que define um indivíduo. Vamos dizer assim, são as características emocionais, psicológicas, comportamentais que fazem dele uma individualidade, né? A gente, vamos dizer assim, no senso comum, né? Personalidade, assim, o cara é um cara de personalidade, né? Quando você fala isso, no fundo você está dizendo isso que eu falei em outras palavras, né? É aquele conjunto de características que parece que vem dentro da alma desse indivíduo, né? Que, como bebê, né, a mãe fala assim, ele vai ser uma pessoa super importante, porque ele já manda desde pequeno, né? Então, eu acho que para mim a definição é esse conjunto. Né? Agora, tem muito a discussão, né? Quando a gente fala da personalidade do Roberto, do Mário, da Vicky e tal, puxa, mas como é que a gente define a personalidade? O que é mais importante? O que ela acha que ela é ou o que ela parece para os outros? Acho que ambos os dois, né? Eu diria o seguinte, a gente tem... As pessoas que fazem o exercício do autoconhecimento têm uma definição para si, né? Ela mergulha, olha, tal, e se autodefine, né? E da meu exercício profissional e também no meu exercício pessoal de fazer isso comigo mesmo, às vezes a gente toma um susto quando ouve o que o outro fala a respeito da gente. A gente diz, nossa, mas será como que sou eu, né? Isso? Então, eu acho que é o conjunto daquilo que você percebe a teu respeito, mas que pode ser ampliado e
com vantagens quando você quer explorar áreas cegas, né? E a melhor forma de você explorar essas áreas é provocar os outros para te falar como é que ela te percebe. Aquele Johari, lembra do Johari? O Johari é exatamente isso, né? Exatamente isso. Mas eu acho que assim, eu acho que esse exercício de permitir ao outro te dizer coisas, né? Às vezes a gente se protege, né? A gente quer se defender disso. Mas ela te dá uma possibilidade de entender melhor quem você é, ou enfim, quem é essa personalidade que está ali, né? Pra mim agora, uma vacina negativa, vamos dizer assim, para isso é quando a pessoa acha que ser autêntico, né, é estar imune a essas informações do ambiente. Né? Quer dizer, não, eu sou assim, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, tenho personalidade forte, né? Quase como... eu defino a autenticidade de um outro jeito, é você ser íntegro, né? Isso. A autenticidade tem a ver com integridade, não com o fato de você não ouvir o meio, né? Quer dizer, o fato de você ouvir o meio, você pode dizer isso sim, isso não, né? Você pode ouvir e achar que tem coisas que sim, que parecem, tem coisas que não fazem sentido, mas a autenticidade, você não perde a autenticidade por ouvir, você perde a autenticidade quando você não é íntegro, né? Quando você não respeita coisas que são valores teus, coisas que são jeitos de fazer teu, né? Isso é aquele walk the talk, né? De você ter coerência entre as suas palavras e as suas atitudes, seus atos, né? É muito comum você encontrar isso, né? Pessoas que dizem uma coisa e fazem outra, né? Mas a integridade, ela te dá marca, né? Ela te dá marca. Algumas pessoas confundem, né? Até integridade com personalidade, né? Que são coisas diferentes. Mas integridade é esse exercício, né? Coerente da tua personalidade, dos teus valores, da tua... E personalidade também é outra, entre aspas, confusão, né? É aquela coisa de caráter, né? E quando a gente fala caráter, vem direto integridade, né? Acho que existe uma relação grande ainda. Não, a pessoa ela tem caráter. Você está falando, ela tem integridade, ética, né? De princípios. E acho que isso se conecta direto com personalidade. E eu acho que tem uma coisa que quando você me provocou para vir aqui, que eu fiquei pensando também, assim, a definição desses termos, né? Porque no senso comum a gente usa eles de forma assim, não, aquele cara tem personalidade, aquele cara não tem caráter. Ou não tem personalidade. Ou não tem personalidade. Como assim, mas não tem personalidade? Né? O senso comum tem essas coisas, né? Tem personalidade forte, ele não tem personalidade. Né? Então, acho que assim, também a gente, quando alguém fala com a gente, estamos falando de personalidade, eu sempre digo assim, me explica o que você entende por personalidade, para ver se a gente está falando da mesma coisa. Né? Não, isso que você falou agora me explica antes, né? Eu acho que quantos problemas de comunicação e conflito seriam evitados se as pessoas tomassem um tempo para discutir as premissas, os termos e tal, né? Porque às vezes começam embates, confrontos, conflitos incríveis entre as pessoas. Porque uma está entendendo uma definição de um termo, um conceito, e o outro está no outro e ficam debatendo, né? Se batendo. E é uma lástima. É um grande problema nos relacionamentos. Agora, falando agora um pouco sobre a Vicky Bloch, quanto você acha que a sua personalidade influenciou, teve uma função, uma influência importante ao longo da sua carreira, da sua vida, e você sentiu mudanças já na vida adulta ao longo desse tempo? Então, eu acho, Roberto, que eu sempre tive envolvida com situações que
respeitavam uma coisa que é minha essência. Eu não consigo fazer coisas sem olhar primeiro para mim e ver como é que eu me coloco naquelas situações, né? Então, eu fui uma criança tímida, muito introvertida. Tímida e introvertida, que são também coisas que as pessoas confundem, né? Exatamente. Você que é um especialista em personalidade, sim, você sabe disso. A pessoa introvertida, ela é para dentro, ela conversa com ela mesma, mas a tímida, ela tem inseguranças, né? É uma coisa diferente. Eu tinha ambos os dois. E aí eu cresci inicialmente fazendo coisas que me permitiam ser sozinha. Então, assim, eu fui uma esportista e eu montei a cavalo muitos anos da minha vida. Olha, que legal. Fui campeã sul-americana de adestramento. Puxa, mas, lindo o adestramento. Então, o adestramento é uma relação total sua com aquele cavalo, né? Tem que ter uma integração, tem que ter uma cooperação. Estou falando hoje isso, imagina, lá atrás eu não ia te falar isso, mas muitos anos de reflexão isso. Tinha muitas pessoas achavam e acham que você submete o animal. Não, você tem que respeitar o animal e ele te respeitar para que a coisa funcione. Uma relação empática. É uma relação empática, exatamente. Mas, do ponto de vista humano, solitário. É um exercício do indivíduo humano solitário. Com o cavalo, não. Mas ali eu conseguia não ter insegurança, né? Eu conseguia ter uma relação ali. Então, isso reforçou um pouco aquela minha característica. Aí eu tive um segundo evento aos 11 anos, que eu tive um acidente. Eu caí dentro de um buraco de 5 metros e tive fratura de 4 vértebras, que eu podia ter ficado com 11 anos. Eu podia ter ficado tetraplégica. Graças a Deus. Eu estou batendo aqui, a moça da gravação vai brigar comigo. Pode bater. Depois a gente corta. Eu tive muita sorte, mas eu fiquei 4 meses de gesso, assim. Ai, com 11 anos, tadinha. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, calor. Pensa, gesso inteiro no corpo todo, né? Nesta posição aqui para poder manter a coluna assim. E depois 7 meses de colete de aço. 2 coisas aconteceram aí. A primeira, um exercício de paciência estúpido, né? Com a vida. E o segundo foi, de novo, num período inicial que eu estava de gesso, eu não podia, a casa onde eu morava era sobrado, eu não podia descer por causa da escada, né? Então, fiquei um mês isolada dos amigos. E exatamente na época em que a gente fazia admissão, sabe a prova de admissão para ir para o ginásio? Sim. As pessoas que estão ouvindo nem sabem do que eu estou falando. Que é isso, mas era o 5º ano, né? Então, e eu perdi os exames todos. Eu estava num colégio, nós morávamos em Santo Amaro, um colégio local, e eu ia prestar exame para Dante Alighieri, Colégio Santa Maria, enfim. Perdi os exames. E aí tinha um colégio que tinha esse exame em fevereiro, que era o Eduardo Prado, Colégio Eduardo Prado. Liceu Eduardo Prado. O irmão estudou lá. Foi... Eu sei, tudo na vida não é por acaso. Essa é a minha opinião, entendeu? E aí eu fiz o exame e entrei no Eduardo Prado, que, imagina, Dante Alighieri, eu não tinha dado certo nunca, porque era uma escola muito rígida, muito competitiva, né? Imagina, eu tímida daquele jeito. Então, fiz o Eduardo Prado, que era um colégio misto, também já foi uma coisa legal, né? E que tinha um valor importante, que era o esporte, porque aí depois que eu passo esse ano todo sem poder subir no cavalo, inclusive, né? Eu volto a fazer hipismo, mas eu joguei handball na escola, e, enfim, participei do coral. Aí já começou uma... Aí eu comecei a ter
Então, esta marca desse acidente, eu tenho absoluta certeza que hoje foi super importante. Essa questão da resiliência, né? Hoje a gente fala de resiliência, Sim. né? Eu acho que aconteceu isso, né? Então, de novo, aí eu continuo, apesar de fazer esporte e tudo, eu sempre tive essa questão eu não conseguia entrar num ambiente com muita gente sozinha. Não tinha a menor chance. Sim. Como que isso reflete lá na frente? Quando eu faço a vida executiva, mas aí eu vou ser consultora. Quando eu fui para a DBM, eu não fui para ser sócia, eu fui para ser a diretora técnica. Tinha uma pessoa que ia ser sócia dos meus sócios. Tive 3 sócios investidores. Santos, maravilhosos, Panelli, Mota e o Cabreira, principalmente o Cabreira, que foi a pessoa que me mentorou e me mentora até hoje. Tinha uma pessoa que ia ser sócia deles. E eu ia fazer a parte técnica, né? Porque eu me encantei com aquele negócio. Eu fui para os Estados Unidos, quando eu vi a cúpula da DBM, era tudo psicólogo PhD, entendeu? Era uma coisa assim, sentar lá para conversar era Bean Morin, né? Drake Bean Morin. Eu tenho um livro deles, que vocês me deram. Sentar lá para fazer happy hour era o desejo de qualquer psicólogo aqui no Brasil. Era uma coisa maravilhosa. Então, mas o que aconteceu? O cara que ia ser sócio dos meus sócios, eu vou até contar aqui, porque ele é um cara que me deu uma força enorme, Diogo Clemente. Ele era vice-presidente da Ford, de recursos humanos, estava se aposentando e ele ia tocar a DBM do Brasil. Aí acontece a Auto Latina, que foi a fusão entre Ford e Volks, e convidaram ele para ser o vice-presidente de recursos humanos, que era uma experiência que não dava para não ter, né? Porque junção cultural improvável, aquele monte de coisa. Incrível. E aí ele desiste de vir. E aí eu tocando, né? Ali o dia a dia, dia a dia era sempre os primeiros meses, né? Eu montei a empresa, coisa que eu nunca tinha feito, desde construção até lógica. Daí o Cabreira foi me ensinando como é que fazia para vender, porque imagina, eu fiquei sentada ali olhando para aquele telefone e ele não tocava, entendeu? E aí foi a primeira vez que eu me dei conta do que significou essa minha personalidade. Eu tinha que subir no palco para falar sobre demissão. As primeiras palestras sobre o que faz um negócio desse que no Brasil não demitia. Então, quem que falava em demissão? Né? Muito menos em off-placement. Né? E aí o Cabreira me ensinou a falar. Ele dizia assim, Cabreira, eu não dormia noites, não é uma noite antes, noites. Haja Rivotril. Nem tinha Rivotril naquela época. Aí eu olhava para aquele 20 ou 50, para mim era a mesma coisa, 10 já era um monte. E aí ele me ensinou, olha para o Roberto ali, fixa teu olhar no Roberto e fala como se você estivesse falando com ele. E aí eu fui treinando, mas foi uma coisa assim muito difícil, muito difícil. As pessoas não acreditam, mas foi. Incrível, né? Por exemplo, coquetel. Você tinha que ir em coquetel naquela época para fazer networking, para poder conhecer as pessoas. Sim. E tal. Eu entrar num salão de coquetel sozinha, mas não tinha chance, Roberto. Não tinha chance. Eu vou contar uma anedota relacionada a isso, que talvez você deve saber, né? Mas temos um amigo comum que trabalhou muitos anos com você, que é o Gerson Roberto Correia, né? Meu colega também de que me turma. Fez muita companhia para entrar nos salões. Pois é. Mas eu encontrava, quando eu era executivo de RH, encontrei acho que umas 2, 3 vezes num coquetel, como você está falando, né? Eu falava, pô, Gerson, você é o mais sociável, que está sempre você em coquetel? Ele falou, não, é que eu tenho o melhor fígado. Eu nunca esqueço essa do Gerson. O Gerson era um cara que sabia fazer isso direitinho. E então, o Gerson chegou na DBM
segundo ano, terceiro ano que eu tinha começado, ele veio da empresa prima, porque os meus sócios eram sócios da Censo. O Gerson trabalhava na Censo. A Censo teve que fazer uma redução e a gente não queria perder o Gerson. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vocês me emprestam o Gerson, ele fica aqui comigo, quando vocês retomarem, eu devolvo o Gerson para vocês. Só que o Gerson se apaixonou pela DBM e não voltou. Não voltou mais. Né? E foi meu companheirão nessas coisas. Mas você vê que é uma coisa forte, né? Por exemplo, isso aqui Mas que quando você fala a sua marca pessoal hoje, que hoje você tem uma marca por tudo que nós vimos que você faz, né, em famílias empreendedoras, como coach, como, né, autora, né? Quer dizer, você tem uma marca pessoal, né? Quanto você acha que isso tem a ver com a sua personalidade? Não, então, mas com a superação de algumas coisas que eu tinha. Legal. Então, isso que eu ia te dizer, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que eu tenho que olhar para aquela câmera ali, para falar com pessoas que eu não estou vendo, era impossível para mim. Entendi. Impossível, inviável. Eu não conseguia fazer, né? Mas tem uma coisa que me ajudou em superar isso. Porque até eu chegar na DBM, eu sempre fui iminência parda dos meus chefes. Né? Então, isso me dava um conforto. Sim. Estava na minha zona de conforto. Sim. Né? Mas a DBM foi uma causa. E a causa me deu uma força de... É inacreditável. Eu às vezes olho para trás e falo assim, coisas que eu falava naquela época com 37, 38 anos, para aquele monte de homem de cabelo branco, né? Engenheiros que não entendiam nada de pessoas, né? De emoções e de pessoas. Eu hoje acredito ao fato de que eu encontrei minha causa, entendeu? A minha causa era salvar as pessoas que tinham perdido seus empregos, que no limite era a morte, né? Era como se você estivesse lidando com a morte. E eu tenho quase certeza, Roberto, que foi isso que me ajudou. Assim, eu era capaz de levantar e fazer um discurso numa sala de diretoria cheia de homem daqueles da pesada e dizer como eles eram ridículos por querer fazer aquilo com aquela gente daquele jeito, entendeu? Se fechou fábricas de forma diferente. O governador Brito foi o primeiro que me ouviu eu dizer para ele, você não pode devolver para a sociedade gente que está obsoleta. Você é um governador, você tem que proteger a sociedade. Vamos devolver essa gente melhor do que eles entraram. E ele pôs no pacote de desligamento o que hoje você acha que é comum, mas naquela época não tinha, que era um vale-estudo. Que eu sugeri a ele que ele falou, se você tem aí universidades federais, estaduais, você tem SESC, SENAC, SENAI, vamos fazer um grande convênio com eles e vamos dar um vale para cada funcionário que fizer adesão ao programa de voluntariado, de tal forma que ele melhore a renda da família ao sair daqui fazendo essa... E aí eu disse para ele, e eu acho que se eu fosse você ainda fazia o seguinte, se ele disser não quero, vou me aposentar, se ele tiver alguém debaixo do teto dele, que puder usar este vale, eu daria esse vale. Legal. E eles adotaram isso? E ele fez. Claro. E ele foi o primeiro a me ouvir a fazer isso. Então, essas coisas de ter... Eu tinha sacadas, mas eu tinha que vender a sacada, né? E só a causa que faz isso. Eu acho que... Eu tenho quase certeza, não sei. Pode ser que tenha sido outras coisas. Além de, claro, obviamente, que não é desprezível, sob hipótese alguma, que foi ter um cara como o Cabreira do meu lado dizendo, deixa eu te explicar, você não está vendendo um produto, você está vendendo uma solução para a sociedade. Então, você não precisa sair por aí dizendo... bater na porta e dizer assim, tenho aqui uma enciclopédia para te vender. Eu falei assim, agora ele dizia, mas não perca a oportunidade, abriu a porta, enfia o pé, não deixa fechar. Legal. Agora, isso de você ter uma causa, né? Quer dizer, eu ia comentar que acho que a última sua artigo, né, no Valor Econômico, né, foi muito interessante, sobre as reflexões 2023, planejar para 2024, né? Você comenta que, olha, o que eu considero
né, como pano de fundo de todos os meus artigos aqui, minhas manifestações, tem a ver com causa, propósito e liderança cidadã, né? Eu achei muito interessante. Você discorre depois, nesse artigo que eu recomendo, que for na edição de valor do dia 15 agora, de dezembro, né? Dezembro de 2023. Acho que vale a pena conhecer. Mas, então, causa e propósito, eles estão bem relacionados, né? Uma causa ajuda você a definir o seu propósito, eu imagino, né? Mas se pudesse explorar isso e falar um pouco mais do liderança cidadã, que naquela linha que nós falamos, né, de entender, né? Eu tenho uma ideia do que eu imagino que esteja por trás, mas eu fiquei curioso de saber de você o que você considera um ou uma líder cidadão, cidadã, né? Então, Roberto, eu acho que tem um acúmulo de experiências que eu vivi que foi me dando mais clareza do que a gente não faz quando a gente senta numa cadeira de liderança. Assim, você já foi executivo e você sabe que nunca ninguém pergunta para você, na primeira vez que você vai ser promovido para uma posição que você tem pessoas embaixo de você, se você quer, se você acha que é legal, que você acha... Aí, simplesmente você quer porque é uma promoção. Mas nunca ninguém te pôs a pergunta seguinte: você sabe o que vai acontecer quando você sentar nessa cadeira? Você sabe que aquela gente que está olhando para você espera de você que você facilite a vida deles para eles poderem entregar resultado, que você os acompanhe para o crescimento, que você sabe o que os teus pares esperam quando você senta nessa cadeira, que você seja parceiro, que você seja integrado com eles. Você sabe o que os acionistas pensam assim, está entendendo que você tem que gerar resultado? E o mais importante é assim, o teu cliente. Todos nós somos órfãos como clientes, como consumidores, né? Por quê? Porque os caras que sentam na cadeira de liderança, eles dizem que vão te vender uma coisa e quando eles põem a coisa para vender, eles se escondem de você. Bota lá aquele call center na frente, nunca mais você fala com o sujeito. Você fala com o cliente. Então, eu fui tendo a experiência de conviver com pessoas nessa posição e os seus diversos problemas, né? E eu cheguei à conclusão de que boa parte disso tem a ver com o fato de que essas pessoas nunca refletiram na responsabilidade social que eles têm, na responsabilidade como cidadão, né? Essa coisa que eu descrevi aqui, dos vários stakeholders aí, é uma liderança cidadã nesse sentido. Você está fazendo cidadania neste grupo que você, ao sentar naquela cadeira, prometeu que ia fazer. Você não sabe disso, mas você prometeu. Então, para mim, assim, causa faz parte disso. Porque liderança, para mim, tem a ver com você ter uma bandeira que você sustenta. Ter uma causa, para mim, é assim, é você ter alguma coisa que você carrega e traz o grupo a se engajar para carregar, né? Liderança é a oportunidade que você tem de fazer influência. Olha que coisa maravilhosa, entendeu? E eu não estou falando de grandes sacadas. Olha que quando você é chefe da seção de não sei das quantas, ali você tem a possibilidade de fazer uma influência, de crescimento das pessoas, de melhoria de vida, de melhoria. Hoje estamos falando de bem-estar psicológico, né, Roberto? Pelo amor de Deus. Segurança psicológica, nós estamos falando de bem-estar. Então, eu não estou falando... E muitas vezes eu vejo assim, as pessoas falam assim, mas é porque a Luísa Helena, não, porque o Roberto Setúbal. Mas as pessoas ralaram para ser isso. As pessoas não chegam lá de graça, né? Então, eu acho que assim, a minha batalha hoje, toda vez que me convidam para falar sobre, nossa, eu quero falar de liderança, porque eu acho que as pessoas não têm noção do que elas aceitam quando aceitam a primeira posição de liderança. É mais um cargo, né?
mas a transição mais dinheiro, mais um cargo, do gestor de si mesmo para gestor de pessoas é um salto quântico, né? Que as pessoas não se dão conta muitas vezes. E muitas vezes nós de recursos humanos, às vezes pecamos por não ter oferecido essa reflexão, né? Uhum. Eu acho. Que a ideia, que eu acho que o conceito é muito interessante, mas nunca de fato se concretizou nas organizações, salvo algumas exceções, é a coisa da carreira Y, né? Às vezes você quer reter um talento técnico, né? Porque ele é mega importante nos conhecimentos do produto, da metodologia, mas ele não quer ser líder, ele não tem nenhum perfil de liderança. E para não perder, as pessoas promovem pessoas que são ótimos cientistas, especialistas, técnicos, vendedores e tal, para uma posição de liderança, e aí você encontra... Eu vou te contar, talvez 90% das vezes que eu sou chamada para fazer um trabalho, vamos dizer assim, de adaptação de comportamento, não gosto de falar de desvio de comportamento, adaptação de comportamento, as empresas falam assim, vê que o cara é ótimo, o cara entrega todos os resultados. Mas é ruim de gente, não é ótimo. Não claro, é ótimo. Claro. Ele tem outra característica. Mas já acaba com ele. E aí, muitas vezes eu pergunto, mas me diz uma coisa. Ele é ótimo e ele pode ser ótimo num lugar onde não tem pessoas? Uhum. E aí as pessoas param para pensar. Né? Porque eu disse, alguém está fazendo esse pedaço por ele. Porque se a área dele está entregando curto prazo. Essa é a maior frequência é essa, né? Entrega o curto prazo, destrói a equipe, destrói o ambiente, destrói a organização, aí vai embora. Ninguém aguenta, né? Às vezes a pessoa, enquanto ela está entregando o resultado, e a empresa precisa muito do resultado, ela releva, né, todos os pitis e os conflitos e tal. A hora que o resultado dá uma baixada, aí aquilo chama o coach, já meio, às vezes, como uma última tentativa, né? Nós dois fizemos um caso super interessante juntos, que eu acho que vale a pena a gente exemplificar. Eu fui chamada para fazer um trabalho numa organização de ponta, dessas organizações novas. A gente não vai identificar aqui por questões confidenciais, né? E a pessoa era talvez a pessoa mais importante técnica da organização, tinha uma equipe grande para trabalhar. O problema dele era um problema não é que ele tratava mal as pessoas, quer dizer, as pessoas se sentiam maltratadas no sentido de ele não tem afeto, não encontra com a gente, não fala com a gente. E ele achava que era assim mesmo, que as pessoas tinham que descobrir as coisas por si só, porque ele também foi assim. E aí nós fizemos o Hogan juntos, né? E a conversa que você teve com ele, de repente ele sacou que o fato dele estar distante era tão ruim para as pessoas como para ele. E a sequência do processo foi uma sequência que ele começou a pôr o pezinho na água para ver se estava frio, né? No fundo, ele era um grande introvertido. Ele é um grande... Morreu, né? Ele é um grande introvertido, né? Com muitas dificuldades emocionais, mas que começou, de repente, a testar essa possibilidade de chegar perto do outro. E fez uma diferença. Assim, e essas coisas são assim, né? Nunca fez nada, fez um pouquinho, as pessoas... Nossa Senhora, que cara legal, né? E a pessoa começa a ter prazer de estar com o outro, né? Acho que esse é o nosso grande papel, né, Roberto? Exatamente, a nossa causa, né? E às vezes é assim, você ajudar a pessoa, tenta fazer isto, né, como você está falando, e depois veja os resultados, porque se os resultados, os benefícios forem melhores do que os custos que você estava tendo, você vai se motivar a fazer mais, né? Quer dizer, exatamente. Coisa básica, né? Mas que legal isso é o ser humano, né? Essa é a beleza do ser humano, né?
para nós que temos o ser humano como causa, eu acho assim, então tem alguns princípios para mim assim. Eu primeiro acredito que todo mundo pode qualquer coisa. Todo mundo pode. Eu acredito no ser humano como um fenômeno que tem possibilidade de se transformar, eu não acredito que a pessoa deixa de ser o que ela é para ser outra. Isso não. Né? Isso aí estamos falando de personalidade. Aquela né? coisa de personalidade muda, né? Você tem aquela estrutura básica, né? Mas essa possibilidade da evolução, eu acredito piamente. Por isso que, para mim, o ser humano é uma causa, né? Sim. Estar presente, possivelmente facilitando esse indivíduo poder fazer se desabrochar, para mim é um princípio. E as pessoas que depois ficam muito conectadas, né, para o resto da vida, quando reconhecem este apoio que te ofereceu. Né? Encontro com gente que às vezes eu nem lembro mais o que eu disse, a pessoa lembra a frase. É interessante. É uma coisa assim, emocionante, né? Interessante. Você nem dá tanto valor para aquilo que você fez, fala, né? Aliás, meio que parênteses, mas aqui o papo cabe, quantos parênteses forem o caso, né? Mas uma coisa que eu não falei na Baio, né? Mas eu durante muitos anos eu acompanhava algumas respostas que a Vicky dava num programa da Band News, coluna, né? de carreira, né? Numa coluna, e eu sempre me identificava muito, Vicky, com o que você falava nas suas respostas e orientações, porque não era aquela coisa chavão, né, pasteurizada de autoajuda, né, para as pessoas, mas trazer realidade, né, e ajudar a pessoa com coisas concretas, reais, né. Eu tive uma coluna escrita só, né, num canal que me convidou, Via Estelar. Então a gente criou lá o Cyber Carreira e eu respondia perguntas, né? E era muito na linha, né? Eu me inspirava muito, né, em como que abordava, né? Sabe que esse daí eu fiz isso 16 anos, 16 anos. Olha como é que é a vida, né? Quando me convidaram para fazer, a vida da gente é sempre acumular relações, né? Eu fiz um pouco tempo. A Lilian Vitfib tinha um programa na UOL, TV UOL, e a produtora dela era a Renata Venere. Renata Venere me convidou uma vez para ter uma conversa com a Lilian Vitfib nesse TV UOL. Nossa, deu tão certo que a Lilian Vitfib queria que eu fosse todo dia, mas estamos falando de uma época que você tinha que ir lá, tinha que sentar lá, fazer o programa lá. Sim. Viável, né? Para quem trabalhava do jeito que eu trabalhava com os projetos, não dava. Aí a Renata muda para a Band, a convite do André Luiz Costa, que é um gênio para mim. E eles montam a Band News FM, que era uma coisa absolutamente diferenciada. Foi logo no começo da Band News FM. Ele que fundou. Aí a Renata falou para ele, por que a gente não convida uns colunistas e tal? E ela me conhecia, me indicou. E aí eu falei assim, nossa, esse negócio isso aí não vai dar certo. Eu falei assim, eu vou virar tia Vicky e responde. Sabe? Aquelas coisas de velhinho que fica respondendo perguntas. Aí eu falei assim, não vou fazer esse negócio uns 3 meses, depois eu digo que eu não quero, que eu não tenho tempo. Fiquei 16 anos. 16 anos. Nossa, aquilo era... E pro bono, né? Você... Pro bono, Nunca ganhei nada. Nunca ganhei. Mas aquilo fazia parte da causa, sabe por quê? É isso que eu ia comentar. Por quê? Porque primeiro eu comecei a perceber que quem tinha acesso a mim eram pessoas que nunca teriam acesso a mim. O cara lá no meio do Amazonas, no meio da Bahia, lá no interior... mesmo aqui na capital, gente que jamais conseguiria falar comigo, né? Segundo, começou a acontecer o seguinte, eu, por exemplo, ia fazer, sei lá, um trabalho lá em Fortaleza. Aconteceu isso é real. Aí eu entrei no táxi, estou eu lá falando, né? O cara com o rádio ligado, e eu respondendo uma pergunta. Aí eu perguntei para o motorista assim, o que você achou? Você gosta dessa mulher?
Nossa, essa mulher é demais. Eu chego em casa à noite com tudo pro meu filho. Meu filho, olha, a dona Vicky falou isso, falou aquilo, falou aquilo. Aí eu falo assim, aí o cara parou assim e falou assim, não vai me dizer que é a senhora, que eu estou conhecendo essa voz. Eu falei, sou. Nossa, então eu quero te perguntar. Aí faz 500 perguntas. Então aquilo já me deixou assim, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. É verdade. Depois cheguei no hotel, estou lá preenchendo a ficha, né? E eu nunca escrevo meu nome inteiro, Vitória Cristina. Nem ninguém me conhece por esse nome. Eu ponho lá, Vicky Bloch e tal, não sei o que. A moça pega a ficha e fala assim... Vicky, você, assim, ela olhando desse jeito. Vicky Bloch, aquela da Band? Aí eu falei baixinho. Baixei a cabeça e falei assim, minha timidez, sim, é aquela da Band. Ei, pessoal, vem Sério? cá, olha só, que tal, olha a Vicky, ela responde aquelas perguntas pra gente. Olha que incrível a penetração. Então, olha como é a vida da gente. Com essa história eu fiquei 16 anos. Então, acho que a experiência de você contribuir no micro com pessoas desconhecidas também é muito gratificante. Vou te contar outra história legal também. O cara que falava comigo na Band era o Bruno Venditti. Jornalista, hoje ele está no Canadá. Resolveu levar a família toda para o Canadá, fazer lá... Discutiu a carreira dele comigo um tempão. Imagina, aproveitava. Enfim, ele fazia as perguntas, eu respondia e ele é mormon. E um dia ele falou assim para mim, eu vi que você se incomoda de um dia lá falar com os jovens da igreja. Eu falei, não, imagina, é um prazer. Eu sou meio assim, entendeu? Eu gosto dessas coisas e vou. Sim. Aí ele falou, é lá em São Bernardo, você se incomoda? Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí ele me deu o endereço, eu fui lá. Ele falou, você vai na minha casa, a igreja é lá perto, a gente vai a pé. Tá bom. Fui lá na casa dele, os filhos, tudo, descemos, fomos andando. E eu falei assim, ô Bruno, quantas pessoas... Não, eu já tinha perguntado para ele, quantas pessoas? Umas 20, 30. Eu falei, tá bom, legal. Aí a gente desceu, eu falei assim, 20, 30, eu não vou... Eu falei, eu não trouxe apresentação nenhuma, eu vou falar... Como se eu estivesse lá na rádio. Eu falei, não, tudo bem. Aí, Roberto, atravessamos uma rua, quarteirão seguinte, era a igreja, eu vi a igreja. Aí eu olho assim na fila? Não, como na cerca da igreja, eles fizeram um banner. Eu era maior no banner do que eu, entendeu? Eu fiquei do lado de mim, no banner. Eu lá, sabe, um banner. Eu falei... Ô, Bruno, não, veja, isso é só porque, sabe, senão os jovens não veem. Entrei lá, tinha 200 pessoas. Sério? De todas as idades. Eu olhei para ele e ele falou, se eu tivesse dito para você, você não vinha. Ele fez de sacanagem. Foi. E aí foi outra experiência muito legal, porque ele ficou na plateia, ali andando, as pessoas fazendo pergunta e eu respondendo como se fosse na rádio, igual, entendeu? Só que ao vivo, né? E aí eu falei assim, esse mundo vai te pondo em si. Você imagina eu, a tímida lá de trás, a introvertida, só uma causa, não tem outro jeito. E agora, relacionando a causa e esse tipo de evento com o que você falou de integridade, né? Quando você tem integridade, é aquilo que eu penso, não posso não ser gênio, não ser a pessoa que entende de tudo, que domina profundamente todo aquele assunto, mas o que fala com verdade, fala com boa intenção. Com bom senso, né? Com bom senso, com boa intenção, né? Acho que essa história do bom senso é uma descoberta também, né? Porque eu vejo que tem pessoas que falam sobre os temas que eu falo assim, esse cara não sabe o que é a vida, né? Com bom senso, assim, você saber... Acho que esse é um bom tema, um bom resumo de como eu sentia as suas respostas, era coisa de bom senso. E depois você vê, né? Você faz isso, por exemplo, quando a gente fechava a fábrica, nós estamos falando com o operário. O cara se acha nada. E você estimulá-lo a olhar para si e se sentir uma pessoa contributiva, é bom senso isso também, né? É você entender que ele precisa
tomar posse da verdade que ele é, para poder entregar para o outro. A entrevista é isso, é você poder entregar para o outro informações que o outro não tem a teu respeito e que você sabe que você consegue. Entendeu? A primeira vez que eu fiz isso foi numa demissão do Citibank. E tinha boys na sala. E aí um deles falou assim para mim: todo mundo é boy aqui, tanto faz, eu vou lá fora, ninguém vai dar valor. Eu falei assim: me descreve o que você faz. Ele falou assim: eu sou o cara, tudo muito antigamente, hoje em dia nem tem essas funções, mas o cara, ele me contava assim: eu vou no cliente, eu levo numerário, ele levava numerário para o cliente, dinheiro. Aqui eu saco dinheiro no fim de semana para todo mundo aqui. Aí o outro falava assim para mim: eu sou responsável por ter certeza que não vai faltar nem lápis, nem caneta, nem papel. Ele era chefe de almoxarifado, entendeu? Supply chain. Então, e aí eu ia construindo essa lógica com eles. Eu falei assim: isto é um diferencial, porque quando alguém Tira o rótulo, né? Quando alguém manda você no banco tirar dinheiro para ele, é porque ele confia em você. Você tem um papel diferencial. Então, isso aí é você ter interesse no outro, né? É você poder encontrar uma diferença, um diferencial que cada um tem, né? E então, isso aí, olha, quando eu olho para trás, eu até me emociono. Porque assim, você vai pegando essas pequenas histórias que eu vou lembrando aqui, falando com você, né, ou com outras pessoas, eu vou lembrando e vou pensando assim: nossa, que coisa, que delícia, que vida boa que eu tive, né? Sim. E relacionado com isso, com esse impacto, né, que você teve na vida de muitas pessoas e jovens e tal, em vários segmentos, você teve muitas oportunidades de estar em processos de coaching, de desenvolvimento, né? De assessment, às vezes, talvez para fazer alguma recomendação, né, para um conselho com relação a executivos, né? Quer dizer, o que você destacaria como as características que mais fazem brilhar executivos, né, na vida assim, executiva? Quais as características? Talvez até vincule com algumas das coisas que você já falou da liderança cidadã, né? Mas quando você vê o que diferencia nesses aspectos, claro, não os técnicos, mas os social skills, os soft skills e esse tipo de características. Eu acho que primeiro quando ele dá valor para a história que ele tem. Porque ao dar valor para a história que você tem, significa que você entendeu essa questão da tua integridade, entendeu a questão do que você tem para entregar, competências, conhecimentos que você acumulou, como você foi tratado e trata os outros. Assim, eu te diria que os meus clientes que são mais bem-sucedidos são aqueles que mergulharam profundamente neles, fizeram esse exercício de revisão e se conectaram com essa causa deles. Cada um tem sua causa, tem seu jeito de ser. Isso é outra coisa importante para o coach, né? Nós vamos falar de quem quer ser coach, mas eu não quero perder essa oportunidade de dizer o seguinte: o modelo não é seu, o modelo é do outro. Você não pode querer que o cara tenha a mesma causa que a sua. Eu tenho uma causa muito clara, mas o cara pode ter outra. Não importa. Importa é que ele descubra e ele honre a causa, né? E às vezes a pessoa nega a origem, por exemplo. Não quer contar que veio de uma origem humilde. Né? Hoje alguns usam até contar para dizer que é bacana. Mas o cara que honra a sua origem, né? Eu sou filha de imigrantes. Eu sei o que é isso, né? O que foi para os meus pais. Né? Eu sei o que eu estou honrando. Né? Então eu acho que assim,
A outra é a noção clara da responsabilidade que te foi entregue, né? Assim, não é o cumprir o resultado do mês e do ano. Hoje fala em accountability, né? Quer dizer, a coisa de assumir. Mas é a certeza de que você está contribuindo para a continuidade desta organização, para a continuidade daquilo que essa organização promete para o mercado, né? Acho que quando eu vejo um cara assim, eu falo assim, deu certo. Ou está dando certo. Sim, né? Sim. E na linha, né, você falou rapidamente de coaching, né? Quer dizer, com certeza na nossa audiência aqui, né, nós devemos ter ou coaches executivos, ou aspirantes a fazer coaching, né? Porque acho que é um movimento que ainda existe muito, né, de pessoas que deixam a vida executiva, corporativa, aí vem, não, eu quero ser coach, né? O que você destacaria aí no livro, no coaching executivo, que eu mostrei para vocês aqui no começo, de novo, que eu faço a propaganda porque por causa, né? Porque é uma causa, né, para mim, minha também. Você fala assim das características, né, competências e características importantes para um coaching executivo, né? Quer dizer, não precisamos ler tudo que está aí, mas o que você destacaria como os mais importantes, assim como dicas, recomendações, sugestões? Acho que a primeira coisa importante que eu preciso dizer é assim, vai estudar. Não é simples. Simples é assim, você pode querer lá fazer uma metodologia, eu sei, um teste de 2 feedbacks, como eu brinco, né? Isso não é coaching, né? Eu acho que você tem que estudar na essência o ser humano, né? Comportamento, conceitos de personalidade, você tem que se aprofundar nisso. A segunda é saber se você tem legítimo interesse no ser humano. Essa questão, para mim, é uma questão fundamental. O coaching não dá sobrevivência. Olha só o que eu estou falando, é assim, ó. Para você viver do coaching, você precisa rodar a tua carteira muito. Significa assim, você começou, eu não consigo começar mais do que 4 casos por mês, já é um monte. Estamos falando de coaching executivo aqui. De quanto tempo você tem feito? 9 meses, 12 meses, enfim. Então, você, na média do mercado aí, você vai cobrar por isso, não te dá o sustento do mês. Portanto, se você vai ser um coach, procure uma atividade que você pode incorporar ao coach mais alguma coisa, porque você não vai se sustentar. Por isso que é difícil você ser um coach com 30, 40 anos, porque você está no auge das suas despesas e investimentos. Né? A segunda coisa é que você precisa de maturidade para trabalhar como coach executivo. Você precisa ter rodado bolsinha há muito tempo na calçada. Entendeu? Você precisa ter tropeçado, você precisa ter vivido para poder entender, compreender, se colocar no lugar de, né? E até ter o respeito do teu interlocutor. Muita gente vai dizer que tudo que eu estou falando é uma bobagem, mas eu estou te dizendo porque eu acredito nisso. Né? E o bom senso, né? Acho que também cabe. Super bom senso. A metodologia de coaching que a gente propõe aqui é uma metodologia de bom senso. Então, isso que eu ia dizer. Coaching é uma atividade. Agora, a metodologia é uma ferramenta. Como ferramenta, ela precisa ter uma lógica, ela precisa ter um encadeamento. Você pode usar o que você quiser, mas precisa ter no meu ponto de vista, uma lógica e um encadeamento que permite o teu cliente ir crescendo na reflexão que ele faz a respeito dele. Né? Então, por exemplo, eu nunca começo um trabalho desse sem ele me escrever a história de vida dele.
Eu faço ele mergulhar nessa história de vida. E eu quero que ele escreva essa história de vida. Porque quando você escreve, você tem que organizar a informação e você então vai passando por todas as coisas lindas que eu já recebi de história de vida. A história de vida dá a nítida linha do tempo para você e de como ele aprendeu, quais são os modelos que ele teve na vida. Estamos falando de coaching de trabalho aqui, né? Estamos falando de. Então, estamos olhando coaching. Assim, como ele toma a decisão, como ele se ele relacionou desde a tenra idade. Você vai ver que tem um contínuo, tem um fio condutor. Quando ele saca este fio condutor, você deu certo como coach. Não é quando você saca. É quando ele saca o fio condutor, você deu certo como coach. Interessante. Tá? Porque você criou a condição para ele de ter os insights. Sim. Você ajudá-lo... Então, essa é a base do processo. No ato seguinte é o que foi que você do ponto de vista da formação, do início de trabalho, do meio de trabalho, quais foram os ciclos que você criou e fez e completou ou não completou. Assim, ciclo para mim é assim, projeto, problema, seja lá como é que você chama isso, ação e resultado. Tá? A ação, quando ele descreve a ação, você tem ali a possibilidade de discutir com ele competências. Porque mesmo o projeto, eu e você, eu vou usar um conjunto de coisas para resolver, você vai usar outro. Isso eu chamo de competências. Tá? Você, daí, começar a abordar com ele como que ele faz isso, ou seja, como ele impacta o meio, como ele lê o meio. Estamos falando de estilos, né? É importante para ele entender o raciocínio, como é importante ele respeitar o raciocínio dele, a leitura que ele faz e a forma como ele fala com o outro, do mesmo jeito que é importante ele entender que existem outros estilos que são diferentes do dele e que, portanto, ele precisa entender como é que faz essa relação. A outra coisa importante é ter uma ferramenta, por exemplo, como o Hogan, que vai dar para ele uma medida de coisas e uma análise para ele de formas como ele atua. Podemos até falar em personalidade aqui, né? Ele vai começar a olhar, você pode usar até, eu usei e uso ainda muitas vezes, testes de personalidade que nem se ensina mais porque são complexos, né? Zulliger, essas coisas. Sim. E aí, mais um elemento importante, assim, quais são as coisas que ele tem que saber, que tem que estar presente para ele ser feliz e bem-sucedido. Estou falando de valores. A vida aqui, como um todo. Estou falando de valores. Né? Então, este conjunto de coisas, para mim, é o conjunto da reflexão. Tá? E o que acontece enquanto eu estou provocando ele para fazer isso? Não sou eu que aplico e dou um resultado para ele. Ele vai lá e faz e vai descobrindo, com exceção do assessment, que é o que a gente oferece. Eu vou entrevistar gente que ele me pediu para entrevistar. Subordinado, par, seja lá quem for. Imagina, já uma vez entrevistei uma esposa. Né? Sério? Mas com o intuito das pessoas me dizerem como é que ele impacta. Quando ele termina a reflexão dele, eu trago o impacto. Nós falamos no começo aquela história da área ponto cinzenta, cego, né? Ponto cego. Então, eu trago para ele e a gente olha juntos. Né? E aí, a partir disso, em função das expectativas que a empresa tem dele, no meu caso, eu só trabalho patrocinado por empresa, eu não trabalho para pessoa física. Também. E aí tem a expectativa do chefe. Aí a gente discute isso, monta um plano, e aí nós vamos conversar com o chefe dele, ele vai contar o que ele descobriu, ele conta, eu não faço relatório, eu não discuto, eu não falo nada. Bom, eu estou dizendo isso tudo porque metodologia, para mim, esses grandes eixos aí são importantes. Tem gente que não faz, que acha que tem que ser outro. Eu acho que se você criou a condição do indivíduo não adormecido acordar, um pedaço que já valeu o processo.
criou uma conexão e ajudou a pessoa a despertar. Mas o grande risco, Roberto, que é isso que a gente vê muito no mercado, o grande risco são pessoas que não se prepararam para fazer isso, que dão pitaco, que dão palpite, que dizem, não, isso aí que você pensou não é assim, porque não sabe o que está fazendo. Né? Então, eu acho que assim, a preparação é fundamental, o entendimento de comportamento e de ser humano é importante. Você ter certeza que o outro é uma causa para você, que você tem legítimo interesse no crescimento dele. Essa atitude curiosa de estar sempre tentando achar soluções, porque às vezes uma coisa que você faz com uma pessoa não serve para outra, né? E como é que você cria espaços de crescimento, né? Olha, acho que você deu um curso agora aqui. Eu não vou dizer que é um spoiler do livro, porque tem muita coisa nesse Coaching nesse não livro. É terapia, Roberto. Não é terapia. Acho que isso é uma das coisas que você coloca no livro, que é fundamental, né? E lá no curso que nós fizemos, acho que uma das primeiras coisas era definir bem claro as fronteiras, o que é mentoring, o que é terapia, o que é counseling e o que é coaching, né? Porque é muito misturado, né? Eu até lembrei aqui uma coisa da minha vida, né? De que quando eu resolvi fazer psicologia, era assim, porque eu gostava e achava que eu dava conselho para os amigos, né? Então, eu vou fazer psicologia, né? Fazer clínica, né? Pensava como acho que a maioria dos psicólogos até hoje, né? Vão pensando em ser clínicos. Mas depois do segundo ano, terceiro ano, eu falei, a coisa é muito complicada, né? Eu vou ser um risco para a saúde mental brasileira, né? Aí eu fui para a psicologia organizacional, né? E só vim atuar como coach, que tem essa pegada um pouco mais lá, que eu imaginava como psicólogo, né? Muito depois, quando eu comecei a consultoria, né? Claro que como executivo de RH você fazia, né, um trabalho com alguns executivos que vinham te procurar e tal, né, mas não profissionalmente. Mas você como executivo, eu lembro de várias empresas que você trabalhou, você cuidava da sanidade da empresa, né? Isso, assim, a gente está, por exemplo, quando você propõe um projeto, né, de capacitação de lideranças para lidar com pessoas, você está cuidando da saúde mental, hoje, da saúde mental e da saúde organizacional. Então... exatamente. Mas só para concluir nessa linha, né, de coaching executivo, né, eu também lembrei, acho que da minha história como executivo, quando contratei a DBM, né? Porque na época não se falava em coaching, nesse evento que eu vou contar, né? Era outplacement, né? E eu fui buscado, né, com relação, olha, esse gerente da fábrica é excelente, várias histórias como você falou, mas se ele não resolver tal e tal problema, não vai dar, né? Então aí eu cheguei lá com você, com o João Mendes, né? Falei assim, olha, não é o outplacement, mas é uma coisa para prevenir o outplacement. Exatamente. Não, é coaching, né? Mas foi assim acho que o primeiro processo de coaching que eu contratei, né? Foi assim que a gente começou, porque o que aconteceu? Quando a gente começou a receber as pessoas demitidas, elas diziam assim para a gente, nossa, se eu tivesse feito isso antes, agora não seria tão duro. Aí um dia eu falei para o João já estava trabalhando na DBM, né? Então, o João foi meu grande mestre a vida inteira. O João foi meu professor, foi teu também, meu professor na faculdade. Eu fui monitora na cadeira de dinâmica de grupo, de graça, para poder trabalhar com o João e o Dino. João e o Dino. E eu disse, João, aqui tem um negócio para nós. Não negócio de negócio, estou falando aqui. Tem uma coisa que essas pessoas estão falando que é importante. Tem uma demanda aqui, uma necessidade. Uma coisa importante, eu falei para ele. E aí a gente começou a montamos. Eu vou te dizer o seguinte, no faturamento da DBM, o coaching representava 2%, 3%, nada. Porém, do ponto de vista do impacto que isso fazia
para o indivíduo e para a organização, no sentido da... O cara ficava mais poderoso, né? Mais, né? É incrível a diferença. Não, e você, às vezes, conseguia manter um talento do ponto de vista técnico, estratégico e resultados sem aquelas impacto negativo, né, nas outras pessoas. Né? É isso mesmo. Bom, eu ficaria aqui mais meia hora, uma hora e meia e tal, conversando tá tão com boa você. Essa conversa, tá né? Muito boa, né? Mas talvez as pessoas queiram fazer alguma outra coisa, já querem mudar de programa, né? Já querem ouvir outro podcast. Pena que elas não podem perguntar, né? Pois é. Então, próxima vez a gente vai inventar um jeito, a gente né? cria um open forum, sei lá, alguma coisa online, né? Mas queria te agradecer demais, que foi uma delícia. A gente teve a oportunidade de almoçar há 1 mês e meio, 2, né? E acho que lá que eu te dei convidei, eu acho que, né? Foi. E que já foi ótimo, né? Rever, fazia tempo que a gente não conversava comprido, que nem naquele almoço. E foi muito legal ver a reação das pessoas, né, no LinkedIn, né? Não sei se você... porque a gente tirou uma foto, ele não contou, a gente tirou uma foto juntos. E aí eu publiquei no LinkedIn, você também publicou, né? Nossa, as pessoas, né, uma reação foi assim, olha só, tá vendo? A gente tá ficando velho. Isso é sinal que a gente virou guru. Já tá virando. Mas, olha, muito obrigado. E aí a gente sempre termina agradecendo, né, a você, sem dúvida, né, acima de tudo, agradecendo a Creative Studio, hoje a Bia, que está nos ajudando aqui, né, do grupo Moving. Muito obrigado por estar nos ajudando aqui com esse 4º episódio. E também, como a gente fala, quem gostou, dê lá o seu like, curta, compartilhe com os amigos, pode compartilhar com os inimigos também, né? E acompanhe, assistam os outros 3 episódios que já estão no ar. 2, o 3º, acho que até amanhã, vai estar no ar. E em breve a Vicky Block também, vocês vão assistindo esse episódio da Vicky e vão se motivar para os próximos, com certeza. Vicky, muito obrigado. Obrigada a você, Roberto, pelo convite. Mais do que agradecer, eu acho que foi super legal a gente estar junto de novo. Foi muito gostoso, né? Muito gostoso. Vamos continuar. Meu calouro. Seu calouro. Calouro de psicologia organizacional, né? Pois é. Mas, brigadão. Obrigada a você. Tchau, pessoal. Obrigado.